para pregar e falar o teu santo nome, para transmitir a tua palavra sobre a tua igreja, sobre o teu povo. E enche ela, esteja com ela, Pai, que ela venha falar, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Está aqui diante de ti a tua serva, Pai, que ela diminua e o Senhor cresça. Pai, vá falando com ela, Pai, vá passando, transmitindo a palavra nesta noite para a tua filha. Que a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Josué capítulo 15. Quero externar minha alegria de estar aqui no aniversário do Culto Rosa, 4º ano. Obrigado, missionária, pela honra de estar aqui, revendo algumas irmãs, alguns rostinhos, conhecendo também outras irmãs. Deus abençoe a vida de vocês. Josué capítulo 15, versículo... Vamos ler o versículo 19, que é o tema desse culto de hoje. O que nós vamos pregar hoje aqui vai ser contado no próximo aniversário. Mas eu tenho certeza de uma coisa: cada uma dessas mulheres que passaram aqui, 2020, todo o ano de 2024, a metade de 2023 para 2024, foram referência para você aprender. Porque cada uma dessas mulheres, elas têm histórias. Elas não são perfeitas. Porque às vezes a gente olha para o livro de Provérbio e a gente pensa, mas o livro de Provérbio, a mulher, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser virtuosa. Mas virtude não fala de perfeição. Virtude fala de santificação. Buscar a santificação. Buscar a cada dia a perfeição. Claro que a cada dia nós não vamos conseguir ser perfeito, mas a todos os dias a gente vai buscar essa perfeição nas referências de grandes mulheres na palavra de Deus. Josué capítulo 15, versículo 19 diz o seguinte: e ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha para essa mulher que está do teu lado. Bota a Bíblia do teu banco. Olha para essa mulher que está do teu lado. Pega na mão dela. Aleluia, glória a Deus. Você, varão, também pega na mão da tua esposa. Pega na mão desse varão do teu lado também. Glória a Deus. E diga para ela: o que você pedir, Deus atenderá. Não só superiores, mas os inferiores, as portas serão abertas para a tua vida. Senta glorificando ao Senhor. Queridas irmãs, eu louvo a Deus, porque nós temos ainda grandes mulheres de Deus que têm se levantado para trazer histórias, reflexões, referência, para que nós possamos a cada dia a sermos grandes mulheres de Deus. E para sermos grandes mulheres de Deus, temos que começar primeiro dentro das nossas casas. A missão começa dentro de casa, o ministério começa dentro de casa. E a Bíblia vai nos contar nessa noite a respeito de uma mulher que ela não é muito falada na Bíblia. Só no livro de Juízes e Josué a gente vai ver a escrita do nome Axa ou Axa. Mas a gente estudando essa história, a gente vai observar que essa mulher, ela foi da época que Israel, eles vagaram 40 anos no deserto para conquistar
a promessa de Deus na vida da família deles. Só que nós vemos aqui que Axa nasceu justamente na época da escassez, na época da crise, das dificuldades, na época da impossibilidade e da instabilidade espiritual de Israel. A Bíblia vai nos contar que as dificuldades que Axa passou, que a escassez que esta mulher, ela passou neste período que Israel, eles moravam em tendas no deserto, mas nós vemos aqui que as crises fortaleceram essa mulher. E eu vejo aqui nessa história que crises, elas são oportunidades para que Deus, ele venha mudar a nossa história. E eu quero colocar um tema nessa noite, nessa ministração, para que eu e você possamos sair daqui entendendo que para conquistarmos a promessa de Deus, não é buscando atalhos, não é fugindo do deserto, não é fugindo da crise, não. Porque este tema vai falar transformando crises em oportunidades. Pega na mão dessa mulher que está do teu lado, pega na mão desse homem e diga assim: não crie atalhos para fugir das crises, porque as crises serão oportunidades para que Deus, ele venha mudar a tua história. Nós vemos aqui poucas escritas dessa mulher, mas que ela passou momentos de dificuldades, momentos de crise no deserto. Só que esses momentos de dificuldades, esses momentos de crise, fortaleceu esta mulher, fez esta mulher ser uma mulher forte, uma mulher corajosa e uma mulher ousada. Nós vemos aqui que Axa, ela tinha uma história de muitas marcas. Ela era uma mulher marcada pela escassez e pelas crises. E nós observamos o seguinte, e temos que aprender isso aqui através desta mulher, que a história de dores desta mulher, ela foi um acesso para que essa mulher, ela pudesse crescer, aleluia, no meio do seu povo. E Deus nesta noite vai nos trazer um exemplo da vida desta mulher, que todas as crises vai nos colocar em lugar de destaque. Todas as crises vai nos impulsionar a alcançar lugares altos. Aleluia. De que forma? Não fugindo pelos atalhos. Aleluia. Diga para quem está do teu lado: não pegue rota errada, não pegue atalho, mas siga o propósito que Deus, ele já escreveu para a sua vida. Axa não pegou atalho. Ela viveu a sua vida em tempos de crises. E nós vemos o seguinte aqui, que essa mulher, ela entendeu que na vida dela era necessário passar por alguns níveis. Quando nós falamos em nível, em alguns níveis da nossa vida, nós observamos o seguinte, que na nossa vida também, nós somos como uma borboleta. Passamos por 3 fases. A nossa vida, ela passa pela fase da metamorfose. E quando eu olho para esta fase, essas 3 fases, a metamorfose da nossa vida, a gente vai entender que para nós alcançarmos grandes conquistas, grandes promessas na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, é necessário passarmos por níveis que o Senhor, ele traça que nós passamos. Primeiro nível é o nível da lagarta. Você já observou a lagarta? O nível da lagarta é o primeiro nível. Ela ingere bons alimentos. O que isso significa? Isso significa que para nós crescermos em tempos de crises, temos
vem prejudicar o nosso espiritual. E de que forma? Se alimentando de muitas vezes de palavras negativas, palavras que não vêm nos trazer conhecimento à palavra de Deus, fofoca, disse-me-diz. E quando a gente observa neste primeiro nível da metamorfose, para que nós possamos sair do tempo da crise, para alcançarmos as oportunidades que o céu nos separa, a gente observa o seguinte, que na nossa vida não é diferente. A borboleta, para ela dar o seu grande voo, ela teve que entender os tempos que o Senhor, Ele estava separando para que ela crescesse. Então, o primeiro nível da lagarta. Então, a lagarta, para que ela se transformasse em uma borboleta, era necessário primeiro ela atentar para aquilo que ela estava se alimentando. Eu não sei nessa noite do que você está se alimentando. Eu não sei nessa noite o que você alimenta a sua alma. Qual é a palavra que você tem recebida? O que você tem se alimentado nas redes sociais, na sua casa, no seu trabalho, aonde você mora. Mas o que você se alimenta é o que vai fortalecer as suas asas para o grande voo. Segundo nível. Às vezes a gente quer buscar atalhos para não passar pelo segundo nível. E esse segundo nível é o nível mais difícil da nossa vida. Qual é o nível? É o nível do casulo. O nível do casulo é o nível da transformação. E que nível é esse? É o nível que uma mulher que passou por uma história de crises, ela passa pelo momento de solidão, ela passa pelos momentos de crises emocionais, crises internas, ela também passa por pressão e dores emocionais. Mas a gente vai observar aqui que este nível, este casulo, aonde eu e você achamos que nós estamos sozinha, que nós estamos desprezada, que nós estamos solitária, nós vamos entender que é necessário a pressão para crescer. A borboleta, para ela ter aquelas asas tão lindas que a gente olha e diz, nossa, que colorido bonito. A gente observa o seguinte, que a gente só vai enxergar a borboleta é quando ela voa, mas ninguém viu quando ela estava no casulo. Aleluia, ninguém vê quando você está na solidão, ninguém vê quando você passa no deserto, ninguém vê quando você está chorando, não. Mas alguém só vai enxergar quando você chega quando você chega no palco. Mas os teus bastidores, o teu casulo ninguém vê. A Bíblia, quando fala de Axa, quando vem falar essa referência, a Bíblia vai nos contar que Axa, ela passou por crises. Quem sabe Axa teve umas crises emocionais, quem sabe crises interiores, olhando para a situação da sua família e se perguntando, Senhor, como assim? Eu tenho promessa e a gente já sofreu tanto nesse deserto, mas aqui nesta noite Deus, Ele está trazendo você para você entender, é necessário o tempo do deserto, é necessário o tempo da solidão, é necessário o tempo da pressão, porque através desta pressão você vai voar e vai crescer. Toca na mão dessa mulher que está do teu lado. É nessa pressão que Deus vai visitar o teu casulo. É nessa pressão que Deus vai visitar o teu filho. É nessa pressão que Deus vai mudar a história da tua casa. É necessário que o casulo a cada dia seja apertado. Só que agora o casulo, ele tem que passar para o terceiro nível. E qual é o terceiro nível? É o nível da realização, é o momento que o casulo se quebra. É o momento da conquista. É o momento do grande voo. Mas ninguém viu quando estava no casulo
casulo, mas começa a ver quando está voando. Ninguém viu quando estava chorando, mas alguém vai ver quando começar a voar. Eu quero liberar essa palavra para você. Quem sabe você está se perguntando, dizendo: mas Deus, ninguém liga para mim, ninguém me enxerga. Mas Deus está dizendo: passe o nível de casulo, porque vai chegar o tempo de voar. Vai chegar o tempo de voar. E é nesse nível que você tem que aprender a ser seletiva. Filha de Caleb, Axa, filha de Caleb. Quem era Caleb? Um dos 12 espias. Quando Moisés deu ordem para entrar na terra, só 2 tiveram visão positiva: Josué e Caleb. Então nós vemos o seguinte aqui: diante de fatos negativos, de uma terra de gigante, de uma terra de dificuldade, de obstáculo, a gente vai entender que Josué e Caleb, eles foram os únicos que, diante da crise, eles enxergaram a oportunidade para que a promessa acontecesse. Porque para a promessa acontecer, eu tenho que estar na posição para que a promessa aconteça. Aleluias, glória a Deus. Havia uma promessa de Deus para o povo de Israel. Só que aqui, por esta obediência e por esta visão positiva que Caleb, ele teve aos 40 anos, quando entrou naquela terra, que trouxe uma visão positiva para o seu líder. A Bíblia vai contar aqui que Deus faz uma promessa para aquele povo. Diga para quem está do teu lado: mediante as crises, a promessa foi feita, mas Deus nesta noite está dizendo para você que vai transformar essa crise que você está passando em oportunidade. Só que agora Caleb, ele fica velho, pastor. 40 anos Deus diz para Caleb, para Josué: eu entregarei uma terra para vocês que manda leite e mel. Então foi justamente nesta época que Axa, ela estava no meio do povo, vivendo momentos difíceis, momentos de crise, de sequidão, de desprezo, de perseguição. Só que agora a promessa é feita em tempo de crise. Você está entendendo? Por quê? Porque às vezes a gente, em momentos de crise, a gente vai olhar para o retrato da nossa vida e vai dizer: mas é impossível acontecer. É por isso que isso se dá o nome de milagre. Porque milagre é onde alguém olha para você e diz: a tua casa não tem mais jeito, a tua família não tem mais jeito, desiste, larga tudo, volta para o deserto, para o Egito. Mas o Senhor está dizendo: é nesse tempo de crise que eu vou aparecer na tua vida. O tempo passou e Caleb, agora aos 85 anos, já estava da idade avançada. Ele estava prestes a conquistar mais uma terra. Só que a gente precisa entender. As irmãs estão ouvindo? Glória a Jesus. Vamos dar glória para Jesus em vez de conversar. Aleluias. Para depois você não sair dizendo que o culto não foi bom para você. Porque Deus, ele tem porção para derramar para a tua vida por completo. Você vai sair deste lugar transbordando. O ministério ajuda para as irmãs. Irmã está meio cochilando ali, gente. Ajuda aí, para ver se as irmãs acordam ali. Em nome de Jesus. Dá um glória aí, irmãos, para eu saber que tem crente vivo aí. Olha isso aqui. Caleb, aos 85 anos, ele agora recebe a promessa. Só que ele estava muito cansado. E a gente tem que entender, quando a
gente precisa de ajuda. Eu vou falar, porque desceu e eu me arrepiei toda. E o arrepio não é de baixo, vem de cima. Tem pessoas que têm problema de competição. É porque se eu chamar ela vai querer ser melhor do que eu. Aí eu não chamo. Eu vou sofrer ali no cantinho, mas eu não peço ajuda. Você tem que entender a hora de baixar a guarda e dizer: missionária, pastor, me socorre. Caleb entendeu o momento que ele precisava de ajuda e que sozinho ele não ia conseguir. Estamos vivendo uma época que as coisas de Deus virou um campo de competição. Quem canta melhor, quem faz melhor e quem dirige melhor. Eu vejo na Bíblia quando Débora, que Deus mandou ela entregar uma mensagem que foi falado aqui de Débora para Baraque, dizendo: Deus vai te dar vitória. Junta 2 tribos, 10.000 homens e vai. Aí ele disse: eu só vou se tu for comigo. Aí ela olha para ele e diz: tá certo, eu vou. Mas a vitória não vem pela tua mão, vem pela mão de uma mulher. Naquele momento, Débora sabia que não era através da mão dela. Ela sabia que tinha alguém no deserto. Tinha alguém dentro do casulo. Tinha alguém desprezada. Tinha alguém esquecida, mas que precisava ser honrada pelo céu. Ela não estava preocupada porque ela era profetisa, que ela era juíza. Ela não estava nem aí pela posição dela. Ela queria saber que alguém precisava ser honrada. E tem gente que tem um desequilíbrio emocional muito grande e se sente ameaçada quando chega alguém que faz. Posso falar, pastor? Chega alguém que canta, deixa no casulo. Chega alguém que prega, não fala para missionário o nome dela. Ela tem problema, ela se sente ameaçada no ambiente, porque ela tem problema de pedir ajuda. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: só vai herdar a terra quando você entender que você não trabalha sozinha. Só vai entrar na terra quando você entender que você não trabalha só. Tem que ter unidade. Pega na mão dessa mulher, pega na mão dessa mulher. Eu estou sentindo graça nessa palavra. Diga para ela: a gente vai juntas, porque através da nossa união essa obra vai crescer, vai crescer, vai crescer. E ele pediu ajuda. Aqui eu vejo ele pedindo ajuda para conquistar Queriat Sefer. Era mais uma terra. Era uma terra difícil. Aleluias. Era uma terra que eles precisavam expulsar os anaquins. Terra de gigantes, terra de gente mal. E ele olhou para ele e lhe disse: não, sozinho eu não faço. Eu preciso de alguém do meu lado para me ajudar. E o que é que ele faz aqui? Ele lança um desafio. Ele lança um desafio. Quando eu estava lendo essa história, eu traduzi como uma tipologia bíblica, uma revelação de Deus, de Jesus para a igreja. Otaniel, Jesus e Ax, a igreja. E você vai entender. Então ele lança um desafio: aquele que guerrear a minha batalha
batalha, eu darei a minha preciosidade. Era o que ele tinha de mais precioso. Era a sua filha Axa. Só que aí a Bíblia vai falar que Otoniel, ele era sobrinho, ou alguns dizem que irmão, de Caleb. E ele diz: ei, vai valer a pena, porque eu conheço Axa. Eu conheço a história de Axa. Essa mulher é forte, essa mulher é corajosa. Essa mulher é de peleja, é de oração, é de princípio, é de comunhão. Vai valer a pena. Eu vou repetir para você entender. Não desista do projeto, vai valer a pena. Não desista do casamento, vai valer a pena. Não desista do seu filho, vai valer a pena. Não desista da família, vai valer a pena. Ó, Daniel disse: vai valer a pena. Axa bonita, nova, vai valer a pena, porque eu conheço a história dela. Porque às vezes alguém conhece a gente aqui, mas não conhece o nosso casulo. Essa semana foi a semana missionária que eu mais fui abençoada na minha vida. Por que eu coloquei, pastor, o nome dessa mensagem como transformando crises em oportunidades? Porque Deus essa semana, Ele falou muito comigo e eu fui muito abençoada mesmo essa semana. Eu estou começando a ver que as crises estão me impulsionando a avançar. As crises na minha vida estão sendo novas oportunidades. As crises estão fazendo eu me desfazer das roupagens velhas para viver o novo de Deus. Aí eu vou dizer isso aqui: para viver o novo de Deus, tem que se livrar das práticas do passado, tem que se livrar das práticas antigas, porque Deus, Ele precisa fazer algo na sua família. Mas deixa eu te dizer isso aqui: ninguém se costura um tecido velho em roupagem velha. Deus, para mudar algo na tua vida, oh minha filha, é necessário tirar as vestes velhas. Se livra desse mau costume, se livra dessas conversas, se livra dessas amizades. Deus está dizendo assim: ei, quer viver o novo, quer sair do casulo? Aprenda a se comportar em tempos de crise. Eu não vou contar o que está acontecendo essa semana não, porque eu preciso que esteja completo para chegar aqui. Porque Jesus deixa a gente amostrado, né? Porque tempo de crise alguém olha para tu e diz assim: eu não acredito mais nela. Aí é lá no casulo que alguém passa e diz assim: está sofrendo, está desprezado, não liga para ela, não fala com ela, deixa ela no casulo, bota prensa nela, aperta mais, porque ela não vai suportar. Mas alguém não entende que o casulo é para te aperfeiçoar. Esse tempo de casulo vai te deixar aperfeiçoada. Ei, esse tempo de casulo é para que ele trate com a tua estrutura. Porque Deus está dizendo nesta noite aqui, Ele está dizendo: ei minha filha, talvez as situações, talvez as crises te desestruturou, tirou o teu equilíbrio emocional, mas Ele está dizendo: eu te trouxe aqui para a DGR de Camaragibe, para fortalecer a tua estrutura, para te dar equilíbrio no teu emocional, para te dar equilíbrio na tua estrutura. Ó, Daniel aceita o desafio. Cheguei. Posso continuar? Vocês me toleram ainda? E ele diz: eu caso com ela, eu aceito. Só que a gente vê aqui é o seguinte:
que Axa recebe uma bênção do pai. Naquela época se chamava dote. O pai dava à filha o dote. Só que o dote que Axa recebeu, pelo que Otoniel, ele guerreou a luta de Caleb, ele venceu a batalha, e ele ganhou de presente aquela mulher. O pai retribui com uma bênção, e a bênção foi o deserto de Negueb, terra seca, sem vida. Mas sabe o que eu vejo aqui, cantora? Eu não vejo Axa reclamando da bênção. Eu não vejo Axa dizendo para Caleb: eu não gostei do que você me deu. Porque tem gente que perde a bênção porque fala demais, reclama demais, murmura demais. Aí Deus diz: espera aí, tu vai voltar para a filha, para o final da filha, para tu aprender. Eu não vejo aqui Axa reclamando, nem murmurando pelas terras secas que o pai tinha entregado a ela. Terras secas, terras infrutíferas, terras de impossibilidades. Só que eu vejo o seguinte agora: Axa se casa. Diga comigo: Axa se casa. Casamento. Casamento é festa. Casamento é culto de ação de graça. Casamento é alegria. Casamento está todo mundo feliz. Só que a Bíblia diz que depois do casamento, ela sobe no jumento. Que a Bíblia vai dizer aqui o seguinte: e ela se apeou no jumento. Ela se apeou, ela subiu no jumento e seguiu. E a Bíblia diz aqui que no caminho ela chama o marido e diz: ô filho, volta lá no meu pai, pede para ele dar umas terras frutíferas a gente. Só que tem coisas que no homem não tem coragem de fazer, que a mulher tem. O homem não tem coragem de passar uma madrugada de joelho. Alguns têm, eu conheço homens que têm. A mulher ronca e ele ora. Eu conheço. É inverso. Mas observa aqui que o homem não teve coragem de interceder ao pai pela bênção. Só que ela disse: não, eu só saio daqui quando ele me abençoar. Eu vou repetir: não larga o anjo enquanto ele não te abençoar. A Bíblia diz que quando ele não responde, ele não vai, ele não atende o pedido dela, ela salta do jumento. E quando ela salta do jumento, a Bíblia não fala, mas eu acredito que nesse momento o pai de longe olhou e disse: o que foi que aconteceu? Porque era momento de núpcia. Eles tinham que seguir, não podia voltar. Então Caleb olha para aquela reação e ficou espantado. Mas aquela mulher, a Bíblia vai dizer o seguinte: que quando ela pula do jumento, ela corre em direção ao pai para reivindicar o seu direito de filha. Ela corre para o seu pai para reivindicar, reivindicar o seu direito de filha. Isso aqui já fala de pai e filho. Você está entendendo? Pai e filha. Pai e filha. Ela pula do jumento. Eu acredito que naquele momento ela precisou arrancar do seu coração o orgulho, a vergonha, o comodismo, para pular daquele jumento e ter coragem de reivindicar o seu direito. Só que quando ela chega, que o pai pergunta para ela o que tinha acontecido, ela disse: pai, dai-me fontes.
olha isso aqui. Ela poderia pular do jumento, correr em direção ao pai e dizer: você me deu terras secas, terras infrutíferas. Mas ela aqui se posicionou. Ela sabia que ela tinha que saber as palavras certas para falar. E muitas vezes a gente perde o direito de filha, porque a gente não sabe pedir, a gente só sabe reclamar, a gente só sabe gritar. E eu vejo aqui nessa história Axa aqui reivindicando através da comunicação efetiva, ela dizendo para o pai: dai-me direito de filha, dá-me fontes, porque a terra, pai, precisa de água. E eu vejo aqui ela se posicionando. Por quê? Porque ela sabia as palavras que falar. E muitas vezes a gente perde o direito de mãe, a gente perde o direito de esposa, a gente perde o direito de filha, porque a gente só sabe gritar, a gente só sabe reclamar, a gente só sabe trazer palavras negativas para aquelas pessoas que podem estender as mãos. Mas o Senhor nesta noite, Ele está dizendo para mim, para você: aprenda a falar, aprenda a se comunicar, aprenda a pedir. Porque nessa noite Ele diz para mim, para você: eu não tenho só fontes materiais, mas eu tenho espirituais para descer sobre a tua vida. A Bíblia diz que Caleb, naquele deserto, ele entregou para sua filha fontes superiores e fontes inferiores. Fica de pé no nome de Jesus para a gente encerrar. Diga comigo: fontes superiores. Fontes superiores, fontes espirituais. Quem sabe nessa noite você chegou aqui nesse culto, nesse 4º aniversário do culto rosa, e você não sentiu nada ainda, porque você não pediu as fontes superiores. Mas o Pai está aqui para encher você das águas superiores, derramar sobre a sua vida graças superiores. Ele está aqui para abençoar a tua vida, sobre os dons espirituais sobre você. E quando nós procuramos o reino do céu, a Bíblia diz que todas as coisas, Ele diz assim: eu só não vou te dar as bênçãos espirituais, mas eu vou te abençoar materialmente. Eu vou abençoar a tua casa, vai valer a pena. Eu vou abençoar a vida do teu marido, vai valer a pena. Eu vou abençoar o teu filho, vai valer a pena. Ei, Ele tem portas abertas. Ele está dizendo assim: ei, nessa crise eu vou usar como oportunidade para transformar a tua história. Se prepare para viver uma história de superação. Se prepare para usar esta dor. Se prepare, porque Deus vai se utilizar da sua história de dor para que outras vidas sejam abençoadas. Pega na mão dessa mulher no nome de Jesus. Se você tem unção, você vai passar para ela, porque as bênçãos espirituais nesta noite, ei, as portas estão abertas, as oportunidades. Ei, a oportunidade para que você saia daqui cheia do Espírito Santo de Deus. As fontes estão abertas para você. E o teu Pai nesta noite, Ele está te dando um direito de filha. Eu não sei o que você vem pedindo nesse aniversário hoje, mas Ele está dizendo assim: ei, eu te trouxe aqui para te curar das tuas crises emocionais. Eu não sei o que você passou no passado. Quem sabe você teve crises lá no deserto. Quem sabe o teu passado você foi violentada. Quem sabe no passado você foi desprezada. Quem sabe você sofre pela rejeição que você passou na infância. Mas Ele está dizendo assim: eu te trouxe aqui para te curar dos teus traumas. Tem fontes superiores e tem fontes inferiores para você.
Toca nessa mulher, começa a ministrar cura sobre a vida dela. Começa a ministrar cura. Começa a ministrar cura, porque nessa noite Ele está dizendo assim: eu estou abrindo as fontes. Ele está visitando a tua história. Sabe por que você sofreu? Sabe por que você foi desprezada? Sabe por que alguém não te deu a mão? É para hoje você viver a tua história de superação. Deus está dizendo: eu estou quebrando esse casulo. Se prepare para voar. Se prepare para voar, ei! Se prepare para voar. Chegou o tempo de voar. Chegou o tempo de voar. Alguém que te diz